João Batista nunca fez uma única predição. Ele nunca anunciou o futuro de ninguém, nunca adivinhou o que estava acontecendo na vida de ninguém. Se ele fez isso, não está escrito. Mas ele é profeta. Em que sentido ele era profeta? Porque ele era o porta-voz de Deus para chamar o povo ao arrependimento, chamar a nação de Israel a se arrepender dos seus pecados, converter-se, ser batizados e crer em Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe que esse que é considerado o último profeta, João Batista, ele não produziu, ele não anunciou nada futuro. Mas ele era profeta porque o profeta é aquele que traz a palavra de Deus. Pode ser profecia predictiva, mas a predição é uma parte pequena do trabalho do profeta. É um componente pequeno daquilo que constitui a profecia bíblica. Prova disso é que João Batista também é chamado de profeta e ele nunca predisse o futuro de ninguém. Mas era um homem que chamava a exortação, ao arrependimento, à mudança de vida, e pregava a palavra de Deus. Mas aqui no verso 76, Zacarias está falando do futuro dele. E note que mesmo assim, quando a Bíblia fala do futuro de indivíduos, sempre é relacionado com a história da redenção. Como, por exemplo, mais uma vez o profeta Ágabo no Novo Testamento, que é o único profeta que pronuncia o futuro de um indivíduo. Ele diz a Paulo que ele vai ser preso em Jerusalém. Pega até um cinturão, o cinturão dele amarra as mãos de Paulo. Mas ele estava profetizando a respeito do futuro de um indivíduo cuja atividade estava ligada à história da redenção, aos caminhos de Deus para a implantação do seu reino, a um apóstolo. É muito diferente de profecias individuais que nós vemos acontecendo aí, ou que dizem que acontece, a respeito de com quem eu vou casar, em que cidade você vai morar, em que bairro você vai habitar, a cor do carro que você vai comprar, e que emprego você vai seguir. A profecia bíblica, quando predictiva de futuro de indivíduos, geralmente é porque esses indivíduos estavam relacionados com o plano maior de Deus para realizar a sua redenção. É diferente de essas profecias individuais que a gente vê acontecendo sobre o futuro de A e B, tão comum nos nossos dias. Mas tem mais, profecia envolve mais coisas. Aqui dos 77 a 80, Zacarias já muda o tom e ele anuncia o Evangelho. Ele diz no 76 que o menino iria preceder o Senhor, preparando o caminho para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimir dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O que é que Zacarias está fazendo aqui? Evangelizando, está anunciando as boas notícias, que o Salvador chegou e que com ele chegaria também a luz, a paz e a vida, e o caminho de Deus. É isso que o profeta fazia. Em resumo, profetizar é falar debaixo da inspiração do Espírito Santo, sob a autoridade de Deus, e isso não anula a personalidade do profeta. Deus tinha aqueles canais através dos quais ele falava regularmente, mas ele podia usar quem ele quisesse. E aqui ele está usando Zacarias. A profecia de Zacarias, quando analisada, mostra que ela consiste de diversos tipos de fala. Primeiro, interpretação das circunstâncias para ver a mão de Deus agindo. Segundo, interpretação das Escrituras para poder entender o presente e conhecer o passado. Terceiro, envolve anúncio do futuro de indivíduos relacionados com a história da redenção. E quarto, o anúncio da boa nova de que Deus visita o seu povo para salvar. Em resumo, é isso que nós aprendemos aqui do Benedictus, a respeito do que seja a profecia. A pergunta é se nós temos isso hoje. Deus nos fala dessa maneira hoje. Deus hoje toma alguém em profecia para falar ao seu povo. A resposta é sim e não, dependendo de que aspecto da profecia nós queremos dizer aqui. Então, eu diria o seguinte. Primeiro,
A profecia, como a revelação inerrante da vontade de Deus para a sua igreja, ela cessou com os profetas do Antigo Testamento e apóstolos do Novo Testamento. Veja que o próprio Zacarias, ele reconhece isso, quando aqui no verso 70, ele diz, como Deus prometeu desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Essa maneira de se referir aos antigos profetas de Israel dá a impressão que já na época de Zacarias, profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles eram considerados já como um grupo distinto, separado, exclusivo e fechado. Porque ele se refere aos santos profetas de Israel. Na antiguidade, ou seja, não tinha na história recente nenhum profeta ao qual Zacarias poderia se referir, mas ele se refere aos profetas da antiguidade. Por quê? Porque o último profeta foi Malaquias. Já fazia 400 anos que não aparecia um profeta em Israel. Então, os profetas do Antigo Testamento são um grupo fechado. Não tem mais profetas como eles, como Isaías, como Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, e aí a lista toda, vocês decoraram o nome deles todos, eu sei. Então, não tem mais. No Novo Testamento é interessante, quem substitui os profetas do Antigo Testamento não são os profetas do Novo, mas os apóstolos. Os apóstolos é que continuam o trabalho de ser o canal de Deus para falar de maneira inspirada ao seu povo. Quem é que nos dá o livro de Apocalipse, que é a visão do futuro da glória de Deus? Um apóstolo, o apóstolo João. Quem é que diz coisas a respeito da vinda de Cristo, de que quando ele vier os mortos vão ressuscitar e nós vamos nos unir com ele nos ares? Um apóstolo, o apóstolo Paulo. Quem é que fala que quando Cristo vier a terra vai ser destruída, vai ser consumida pelo fogo e Deus vai fazer tudo de novo? Um apóstolo, o apóstolo Pedro. Você não encontra no Novo Testamento nada que foi dito por um apóstolo do Novo Testamento. Não tem nada no Novo Testamento que é o resultado do trabalho de um profeta do Novo Testamento. Os profetas do Novo Testamento, ao contrário do Antigo, eles trabalhavam nas igrejas locais. Eles eram indivíduos que nas igrejas locais traziam a palavra de Deus para o povo, exortando, advertindo, ensinando, consolando, como Paulo diz em 1 Coríntios 14, verso 3, que é isso que o profeta faz. Ele fala ao povo, edificando, exortando, consolando e instruindo. Então, no sentido de a profecia como revelação infalível e inerrante de Deus, da sua vontade para o seu povo, cessou com os antigos profetas de Israel e os apóstolos do Novo Testamento. Nós não temos mais. E não precisamos, sabe por quê? Porque eu tenho a palavra de Isaías, eu tenho a palavra de Jeremias, eu tenho a palavra de Oséias, eu tenho a palavra de Abacuque, eu tenho a palavra de Paulo, eu tenho a palavra de Pedro, tenho a palavra de João. Eu não preciso de profeta moderno, eu não preciso de apóstolo moderno, porque os verdadeiros já nos deram a palavra de Deus que ficou escrita e registrada de maneira infalível. É por isso que Deus nos deu esse livro, porque aqui está a profecia em que você deve acreditar. Aqui está a palavra que você deve receber. E esse foi o grito da reforma, sola scriptura. A profecia está contida aqui. Aqui nós ouvimos o que os profetas nos dizem, o que os apóstolos nos dizem. Então, nesse sentido de revelação da parte de Deus inerrante, infalível, nós não temos mais profetas e apóstolos. A profecia como predição do futuro de indivíduos ou revelações particulares, aqui já é um pouco mais complicado. Eu diria o seguinte, eu não posso dizer que Deus não pode chegar a um indivíduo ou mandar dizer ao indivíduo ou se revelar ao indivíduo e dizer assim, isso vai acontecer na sua vida, porque Deus é Deus. Ele é o Altíssimo, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. Eu não posso dizer que Ele não pode fazer isso, mas o que eu posso dizer é o seguinte, quando eu examino a Bíblia, que é a revelação de Deus para mim, eu descubro que a maneira pela qual Deus estabeleceu que a sua vontade fosse conhecida não é através de sonhos, visões e profecias. A vontade de Deus para a minha vida em particular é conhecida através do bom senso, análise das circunstâncias, conversar com gente mais sábia e mais experiente do que eu, seguir os princípios de Deus para a minha vida.
Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. É assim que Deus me guia individualmente. Eu não encontro em nenhuma das cartas que Paulo escreveu para as igrejas, ou Pedro, ou João, qualquer orientação do tipo assim: amados, pode deixar que Deus vai revelar a vontade dele para vocês em sonhos. Deus vai lhe mostrar a vontade dele através de profecia. Deus vai lhe orientar através de uma visão de anjo. Não tem. Nunca nós somos encorajados no Novo Testamento a descobrir a vontade de Deus através de profecia particular, sonho, visão e revelação. Estou dizendo que Deus não pode fazer isso? Não, não estou dizendo. Estou dizendo que se ele fizer vai ser uma exceção. E se ele fizer, eu não sei nem se a gente pode chamar isso de profecia, mas de milagre. Billy Graham escreveu um livro sobre o Espírito Santo, muito antigo. Eu li faz muitos anos, e eu me lembro que ele vai nessa mesma posição que eu estou aqui, mas ele conta um caso, e sempre vem os causos, né? Agora, né? Todo mundo sempre tem um caso, mas eu sou sobre uma história, tem uma pessoa tal, ele conta uma história de um naufrágio, onde havia muitos cristãos, de um navio numa região muito deserta, e alguns conseguiram se salvar e chegar numa ilha, estavam desesperados, ninguém sabia o que fazer, aliás, chegar na costa, né? Ninguém sabia onde estava direito, e não sabiam se entravam para dentro da terra, uma terra deserta, ou se ficavam esperando para ver se passava algum navio. E uma pessoa teve um sonho, né, em que Deus teria aparentemente dito para ficar ali, porque passaria um navio. E não deu outra. Né? No dia seguinte passou um navio, e então eles fizeram fumaça, aquela história toda, e finalmente foram recolhidos e todos foram salvos. Deus pode fazer isso? É claro que pode. Isso é profecia? Não necessariamente. Isso é um milagre. Eu creio que Deus faz milagres hoje. Mas isso não quer dizer que essa é a maneira regular de Deus nos guiar. Que Ele vai dizer a você no dia a dia, através de sonho, visão, um profeta dizendo: olha, vai acontecer isso com você, você tem que tomar essa decisão, você tem que ir para tal cidade, porque não é isso que a Escritura nos ensina. Se você quiser saber a vontade de Deus, ande com Ele. Como está escrito em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ande no caminho da santificação. Obedeça a palavra de Deus. Viva uma vida de oração e Ele vai guiar você. Você não precisa de profeta para estar legislando sobre a sua vida ou para ter controle sobre a sua vida, como acontece por aí. Então, recordando, profecia como Isaías, ou Paulo, ou Pedro, encerrou. Nós já temos tudo isso aqui na Escritura. Deus já nos disse o que Ele queria nos dizer. Já está aqui na Escritura, estude sua Bíblia. Revelações particulares através de profecia? Acho que não. Se acontecer, não é esse o caminho de Deus nos guiar. Que Deus pode fazer isso excepcionalmente. Eu não creio que alguém possa dizer que ele não pode fazer porque Ele é Deus. Mas não é essa maneira que Ele nos ensina a esperar a sua vontade. E por fim, a profecia como ensino, exortação, conforto e doutrina, que é a maior parte do Benedictus, que é uma profecia. Isso permanece na igreja. Por isso que eu disse, profecia hoje depende. Né? Se você está falando de profecia como a revelação infalível, inspirada de Deus, cessou. Como direção particular, eu também não acredito, a não ser em casos excepcionais. Mas a profecia não era só isso. O profeta interpretava a Escritura, analisava os acontecimentos, ele aplicava a palavra de Deus exatamente como estou fazendo agora de manhã. Se você quiser chamar o que eu estou fazendo de profetizar, pode chamar porque é bíblico. Porque é isso que o profeta fazia. É isso que o profeta fazia. Um dos primeiros livros de homilética, de pregação, escrito pelos puritanos, escrito por William Perkins, o título é A Arte de Profetizar. O que ele queria dizer é a arte de pregar. A profecia permanece hoje na igreja. Nesse sentido, eu não sou um sensacionista, eu creio em profecia. Lembrando que a maior parte da profecia bíblica é exortação, interpretação, aplicação, conforto e instrução. A profecia permanece na igreja hoje, nesse aspecto e nesse sentido. Eu quero concluir então com algumas aplicações. Primeira delas, para que nós nos apeguemos às profecias que estão registradas na Escritura. Eu creio que o que eu estou querendo dizer aqui, no final, é que nós temos que amar esse livro, estudar esse livro, conhecer o seu conteúdo, porque todos nós queremos que Deus nos fale, não é verdade?
Todos nós queremos ouvir a voz de Deus. E tem até um dito muito engraçado, né? Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. Então, quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Aí você vai ouvir a voz de Deus em voz alta. É nesse livro que nós encontramos a sua revelação. Por isso nós devemos nos apegar, estudar a palavra. Ela sempre fala ao nosso coração. Por outro lado, a Bíblia diz, não despreze as profecias. E eu penso que Paulo estava falando ao trabalho dos profetas, de exortar, de conduzir o povo na vontade de Deus. Não despreze a palavra de Deus que vem pela exposição, pelo ensino, pela doutrina. E por último, teste e rejeite profetas que se apresentam como porta-vozes de Deus, trazendo novidades, dizendo que Deus lhe disse coisas em sonhos, coisas que são extra-bíblicas, que mesmo que não vão contra a Bíblia, contudo, complementam a Bíblia. Acabam sendo uma fonte adicional de autoridade e minam a autoridade das Escrituras. Se você quer saber a vontade de Deus, ande com Ele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, já dizia o salmista. Que nós vivamos por esta regra. Amém. A pregação é um lembrete poderoso de que a profecia não é apenas sobre prever o futuro, mas também sobre interpretar eventos, entender a vontade de Deus e aplicar as Escrituras às situações atuais. Embora Deus possa falar com indivíduos através de sonhos ou visões, a principal fonte da palavra dele é a própria Bíblia. Nicodemos concluiu encorajando-nos a estudar a Bíblia e a sermos cautelosos com aqueles que afirmam ter revelações especiais fora das Escrituras. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.